Glória a Deus. Nós estamos falando sobre um monte de coisa. E nessas últimas 2 semanas, anteriormente à semana passada, nós começamos a falar sobre 3 princípios que transformaram a vida de Abraão. Lá na primeira semana eu falei com você que, na verdade eu coloquei aqui princípios, mas como eu expliquei para você, não são princípios, mas acontecimentos que marcaram, que transformaram a vida de Abraão. O primeiro acontecimento que eu compartilhei com você foi quando ele se encontrou com Melquisedeque e fez uma aliança sacerdotal. Essa é uma chave que tem o poder de transformar a nossa vida. Nós precisamos estar debaixo de uma aliança sacerdotal. Amém? Eu sei que o mundo vive numa cosmovisão diferente a respeito disso, mas o princípio, o fundamento bíblico é esse. Nós precisamos de alianças sacerdotais. Depois eu falei com você sobre a aliança da graça, quando Deus muda o nome de Abraão. Você lembra disso? Né? Coisa boa, né? Uma mudança de coisa, tem um monte de coisa lá dentro que nós não vemos nada, né? Mas foi uma bênção. E nós precisamos ter revelação da graça de Deus. Nós não estamos aqui para viver outra coisa senão isso. Amém? E hoje eu quero falar com você o terceiro e último ponto, que é depender de Deus e crer corretamente. Preste bastante atenção nessa ministração, porque ela vai te ajudar muito naquilo que nós vamos viver nesse tempo. Diga comigo, depender de Deus. Vamos lá, irmão. Depender de Deus e crer corretamente. No começo do ano, lá em janeiro, no nosso jejum do primeiro semestre, inclusive mês que vem nós teremos o nosso jejum, vou falar sobre isso, começaremos no dia 10 de agosto. Eu expliquei para você no primeiro semestre que a fé é uma moeda no mundo espiritual. Quanto mais fé você tem, mais você acessa as coisas no mundo espiritual. Deus é bom, mas a bondade dele precisa de um caminho na sua vida. E o caminho para a bondade de Deus se manifestar na sua vida, em primeiro lugar, é a graça, por meio da qual ele faz. Ele faz pela graça, nós recebemos por meio da fé. Então Deus tem muita graça para você, mas você precisa ter muita fé para receber. Amém? Por isso nós jejuamos 21 dias, declarando a ativação e o fortalecimento da nossa fé no começo desse ano. E é muito importante que de vez em quando você vá revisando aquelas ministrações, porque quanto maior a sua fé, maior será o seu acesso. Amém? E a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, traz uma afirmação muito forte para nós. Hebreus 11:6 diz: em verdade, sem fé é impossível, o quê? Agradar a Deus. Então, o escritor de Hebreus, ele dá para nós aqui o segredo de como agradar a Deus. O segredo para agradar a Deus é se mover em fé. Sem fé é impossível, ou seja, você pode fazer tudo certo, mas se não houver fé, você não está cumprindo o seu objetivo, que é agradar a Deus. Então tem muita gente que faz as coisas por obrigação, tem muitas coisas que faz as coisas por mandamento. Isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é vivermos pela fé. Portanto, agora ele vai dizer que tipo de fé que é essa que ele está dizendo. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real. No original não existe essa palavra real aqui não, é só o é. Crer que ele é o quê? É o mesmo nome de Deus lá no Antigo Testamento, eu sou. Então ele é o quê? O que eu precisar. Deus, o nome de Deus não é definido, o nome de Deus é um artigo. Eu sou o quê? O que você quiser. O que você precisar, Deus é para você. E se eu quero agradar a Deus, eu preciso crer nisso. Amém? Aí ele diz que ele é e que recompensa, não é castiga, recompensa. Para que eu agrade a Deus, além de crer que Ele é o que eu preciso crer que Ele tem recompensas para me dar.
Entenda o seguinte: quanto mais você espera coisas boas de Deus, mais a sua fé está alinhada com a palavra de Deus. Quanto mais você está esperando, por isso que nós não podemos ficar pensando, falando, pregando sobre pecado. Porque o pecado te leva a crer em você, a lei te leva a crer em você, mas a graça de Deus nos ajuda e nos ensina a crer que Deus é bom, que Ele é real e que Ele tem coisas boas para nos dar. Isso é a fé que agrada a Deus. Amém? Agora, segundo esse texto, nós percebemos que só existe recompensa para quem? Para os que creem. A recompensa aqui, nós não estamos falando do reino, a recompensa aqui que nós estamos falando é de coisas boas. Deus tem coisas boas preparadas, não é para quem faz o certo, é para quem crê. Amém? Vira para o seu irmão e fala para ele: como é que está a sua fé, irmão? Está boa ou está ruim? Jejum, né? Fez o jejum, tá forte. Então, só existe recompensa para os que creem. E segundo as Escrituras, Abraão é o nosso pai na fé, porque ele foi o primeiro a crer no Evangelho. Eu expliquei para você isso, e é muito importante você ter isso em mente. Fé não é sentimento positivo. Fé não é positivismo. Fé é baseado na pregação do Evangelho. Fé não é crer que as coisas darão certo, né? A gente fala isso: não, vai dar certo, tenha fé. Bom, isso aí não vai mudar nada. Pensamento positivo tem o seu lugar, mas fé é superior a isso. Fé é eu ter uma convicção de que, ainda que não dê certo, Deus vai me beneficiar. Isso é fé. Pensamento positivo é: tem que dar certo. Isso não é fé. Fé é: deu tudo errado, mas Deus vai me beneficiar. Isso é fé. Amém? Então, se você é daquele tipo de crente que fica triste quando as coisas começam a dar errado, você é só um cara positivo. Você não tem fé. Porque é na adversidade que a sua fé é provada. Amém? E é sobre isso que eu vou falar hoje. Mas vamos ver sobre Abraão crendo no Evangelho. Jesus diz em João 8,56: vosso pai Abraão muito se alegrou. Fez o quê? Se alegrou. Então vira para o seu irmão, dá um sorriso para ele aí, porque tem que se alegrar. Vê se tem coisa no dente dele aí. Vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia, e ele ouviu e ficou feliz. Olha o que Jesus está dizendo, é um mistério, que outro dia a gente fala sobre isso. Jesus está dizendo que em dado momento na vida de Abraão, Abraão viu a Jesus. Abraão viu a pregação do Evangelho, ele viu a obra consumada de Jesus, e ele ficou feliz. Por isso que eu falei na semana passada, se nós viemos no culto, se nós ouvimos uma ministração e ela não produz isso na nossa vida, está errado. Abraão, 4.000 anos atrás, viu a obra consumada e ficou feliz. Eu acho que foi isso que deu força para ele fazer um filho. Ressuscitou o morto. Ficou feliz. Agora, Gálatas capítulo 3... versículo 6 diz: considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso foi creditado como justiça. Lembre-se que justiça no Novo Testamento é ser aprovado diante de Deus. Então Abraão foi aprovado diante de Deus porque ele creu. Creu no quê? Jesus acabou de dizer. Abraão viu o seu dia e ficou feliz. Então ele creu no Evangelho. Estais certos, portanto, de que os que são da fé, ou seja, aqueles que creem no Evangelho, precisamente estes é que são filhos de Abraão. Ser filho de Abraão aqui, na verdade, significa que você é herdeiro das bênçãos de Deus, que Deus prometeu a Abraão. As mesmas bênçãos que está sobre o povo de Israel. Amém? E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé,
anunciou com antecedência as boas novas, ou seja, o evangelho a Abraão. Qual foi a pregação do evangelho que Deus pregou a Abraão? Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Então, em que se baseia o evangelho que Abraão ouviu? Isso. Por teu intermédio, todas as nações serão. Um evangelho que não proclama bênção não é um evangelho baseado nas Escrituras. Então, por que Abraão creu no evangelho? Porque a palavra foi: as nações da terra serão abençoadas. Deste modo, os que são da fé são abençoados. Levante sua mão e diga comigo: eu sou abençoado. Não, fala agora para você crer mesmo. Fala: eu sou abençoado. Desse modo, os que são da fé são abençoados, juntamente com Abraão, homem que realmente creu. É interessante, né? Abraão mentiu, Abraão sonegou a mulher dele, né? Não conheço, nunca nem vi, é minha irmã, pode pegar. Abraão foi corno por causa disso. Abraão foi para o Egito. Abraão fez um monte de cagada. Mas em nenhum texto do Novo Testamento você vai encontrar uma referência sobre isso. Mas aqui diz: Abraão, homem que realmente, porque quando eu creio no Evangelho, a minha vida, o meu passado é apagado. Você não vai ver nenhuma história dos homens que erraram no Antigo Testamento com seus erros no Novo. Não tem. Por quê? Porque eles morreram crendo na promessa do Messias. Se creram no Messias, o passado é apagado. E o ser hoje, depois do Messias, ainda fica com a consciência culpada, né? Oh, meu pai. O povo nem ouviu falar de Jesus, você sabe o nome dele, onde ele morou, tem como você ir na terra dele. E eles creram. Jesus amado, fala comigo, eu preciso de fé. Então, entenda o seguinte, como eu falei para você, ter fé é diferente de pensar positivo. Já te expliquei isso. A fé bíblica é baseada na revelação da obra consumada de Jesus. Se a sua fé se baseia em circunstâncias, no que fazer ou deixar de fazer, é só pensamento positivo, não é fé. Não, se eu trabalhar certinho, Deus vai me abençoar. Isso não é fé, ué, isso é matemática. Se você trabalhar certinho, lógico. Não, se eu estudar para a prova, Deus vai me abençoar que eu vou passar. Oxe, e os ateus que estudam? Deus abençoou eles? Agora, eu estudei, não entendi nada. Mas Deus vai me ajudar naquela prova. Isso é fé. Isso é fé. Não, pastor, isso é sem vergonha isso. Não, eu estudei e não entendi nada. É diferente. Diferente dos irmãos. Não, eu não estudei não. Na hora lá eu vou orar e o Espírito Santo vai me ditar. O Espírito Santo não cola. Ele não cola na prova. Entendeu a diferença? Então, ter fé, eu vou fazer aquilo que eu posso fazer. Se há algo que eu não posso fazer, ou as coisas começaram a dar errado, a minha fé é: as coisas vão se alinhar, porque Deus vai me abençoar. Amém? Agora, não existe fé sem a graça de Deus. E não existe graça sem fé. Por isso que lá no primeiro semestre nós falamos sobre fé por 21 dias. No segundo semestre agora nós vamos falar sobre graça em 21 dias. Por quê? Porque as duas coisas precisam andar juntos. Efésios 2:8 diz: porquanto pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então são dois fundamentos que suportam ou dão suporte à igreja: a graça e a fé. Pela graça Deus dá, pela fé eu recebo. Então no começo do ano nós falamos sobre fé, para quando a graça se manifestar nós tenhamos fé para receber. Amém? O ano ainda não acabou, Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida, por isso nós precisamos fortalecer a nossa fé. Amém? Você está aqui comigo ou não? Você não pode me deixar sozinho, porque o que Deus tem para fazer é para nós, não é para mim. É para nós. Amém?
Se você quer herdar tudo o que Deus tem preparado para você, o grande segredo está na qualidade, não é na quantidade. É na qualidade. Existe diferença de quantidade? Sim. Então na Bíblia nós vamos ter homem de pouca fé, homem de pequena fé e homem de muita fé. Essas três referências estão na Bíblia. Só que qual é a diferença? Os três receberam milagres. O de pouca fé, né, o bully, o de muita fé e o de grande fé. Todos eles receberam, porque não é sobre a quantidade, é sobre qualidade. Então, o que vai determinar se você vai herdar o que Deus tem preparado para você, não é se Deus quer fazer, é a qualidade da sua fé. Ainda que seja pouco, se for uma fé qualificada, você recebe. Amém? E como eu recebo fé? Já te ensinei, ouvindo a palavra, interagindo com a palavra. Por isso que eu fico falando para você se interagir, porque você ficar só me ouvindo igual um zumbi, era melhor nós ficar em casa. Eu gravava, você assistia de casa, né? Ai que bênção, coisa mais maravilhosa. Mas se nós estamos aqui, é um ambiente que é gerado, é uma importância no mundo espiritual para abençoar a nossa vida. E isso também determina a qualidade da nossa fé. Se você vai numa igreja, irmão, está todo mundo quietinho. Aí o irmão fala, não, o culto foi uma benção. É mesmo? Foi benção? Foi. Olha assim, ó, mexeu comigo, mas você não chorou, não teve nada. Não, aqui eu senti aqui dentro. Irmão, é aquilo que Jesus falou. Abraão viu a obra consumada e ficou feliz. Crente que vem na igreja, ouve a palavra e ele sente por dentro. Ninguém falou lá dentro. Nós estamos falando de fora, né? Imagina essa pessoa assistindo hoje, né? Vai ter a final do Mundial. Imagina se fosse seu time lá. Uhul. Deu certo. Sabia. Seu filho nasceu. Uhul. Estou lascado. Agora eu vou trabalhar. Agora casou. Uhul. Mas você não está feliz? Estou aqui dentro. Quer ver as mulheres? Meu marido não me ama. Eu amo sim, mas você não fala. Mas está aqui dentro. Eu te amo aqui dentro. Ó. Não funciona, irmão. Tem que ter expressão. Amém? Gênesis 22. Vamos lá para o assunto do Abraão. Passados esses acontecimentos, quais acontecimentos? Os que nós falamos na semana passada. A mudança de nome, a troca de nome, a aliança e tudo mais. Deus submeteu Abraão. Está muito pequeno? Aumenta mais? Deus submeteu Abraão a uma prova. Aqui, Isaac já tinha nascido. Ele estava com aproximadamente 16 anos de idade, entre 15 e 16 anos. Qual é a prova que o Senhor vai fazer? Deus que chamou, Abraão, Abraão, 2 vezes. Chamar 2 vezes é treta já, você sabe que é coisa ruim. Ao que ele redarguiu, eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou, não sugestionou, ordenou. Toma teu filho, Isaque, teu único filho. Olha como Deus é maravilhoso. Para não ficar nenhuma sombra de dúvida. Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas. E vai-te à terra de Moriá. E faz o quê? Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Olha que Deus maravilhoso. Ele te dá uma benção, 15 anos depois ele fala, agora filho, já acostumou com o menino, já ama o menino, agora você vai matar ele para mim. E é incrível que as pessoas conseguem ler isso aqui e não vê nada, só vê história. E tem gente que é tão louca que vê até demais, né? Faz uma religião em cima disso aqui, né? Você sabe que tem religião que faz isso, né? Você ingressa nela, daqui um tempo depois você tem que dar um filho. Que trem mais louco, né? Mas tem nada a ver. Vamos entender do que se trata esse assunto aqui. O texto diz que Deus vai colocar Abraão à prova. Entenda o seguinte, esse é um dos maiores testes que encontramos em toda as Escrituras. Você não vai ver teste maior de Deus com um ser humano maior do que esse aqui. Mas tem uma coisa aqui para nós aprendermos.
Ainda que o texto diz que Deus submeteu Abraão a uma prova, na verdade, o que será provado é a fé de Abraão. Por quê? Porque como nós lemos, e Gênesis 15 também fala sobre isso, Abraão foi aprovado pela fé. Então, Abraão já está aceito, Abraão já está aprovado. Então, o que vai ser provado agora não é Abraão, porque ele já está apto, ele já está pronto. Amém? O que vai ser provado agora é a fé dele. Pedro fala sobre isso. 1 Pedro 1,6. Preste atenção. Portanto, nesta verdade, exultai. O que é exultar? Ri de alegria. Não é por dentro. A Bíblia não manda você ficar nada por dentro, não. Grita de alegria. Por quê? Vamos ver que coisa boa. Mesmo considerando que agora, momento, e por algum tempo ainda, no futuro, tenhais que ser afligidos por toda espécie de provação. Então, Pedro está dizendo, fica feliz, demonstra alegria, se você estiver passando por aflição e provação. Agora, olha o que ele diz, assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja testada. Não é você que está sendo testado. Você já foi aprovado quando você nasceu de novo em Cristo. Amém? O problema é a sua fé precisa ser testada. Ou seja, quanto mais luta, é sinal que você está com pouca fé. Sabia disso? Eu não sabia, eu descobri esse tempo. E como pastor, né, é raça ruim, tem que aprender passando, né? É terrível. Por isso que eu estou buscando aumentar minha fé. Fica aí para trás, irmão. Ah, pastor, não sai da luta. Você não escuta eu pregando. Muito mais preciosa que o ouro, que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra. Olha o que Pedro está dizendo. Quando você passa, a sua fé passa pelo teste, o resultado final é louvor, glória e honra. Para quem? Para Deus, né? Não, é para você. Quanto mais você é testado na sua fé, mais Deus vai manifestar honra na sua vida. O problema é, você não fica feliz. Todos os textos de provação na Bíblia é uma ordem, alegre-se. Mas o que a gente faz? O contrário. Ah, pastor, não vou no culto não. Minha vida está uma desgraça. Eu não aguento mais não. Pois é, irmão, por isso você não vai sair desse trem. Começa a cantar, começa a rir. Eu tenho essa dificuldade, eu não gosto de ficar cantando. Eu gosto de ouvir, mas não gosto de cantar. Mas é o segredo bíblico, Paulo fala sobre isso. Quando você perceber que as coisas estão apertando, cante. Por quê? Porque, como diz o filósofo, né? Quem canta, os males espanta. É tão bom esse ditado que tinha que estar na Bíblia. Porque é bíblico. Davi expulsava demônio com música. Que bênção. Agora, resultará em louvor, honra e glória quando Cristo for. Aí nós temos duas opções de interpretação. Ou eu posso falar isso sobre o reino. Quando Jesus vier no seu reino, eu serei honrado, vou ter uma posição de governo, porque eu suportei as adversidades da fé. Ou eu posso entender que Cristo ser revelado está falando da minha vida. Quando os resultados começarem a aparecer e os resultados evidenciarem que aquilo quem fez foi Deus e não eu. De qualquer forma, você vai ser recompensado. Amém? Abraão já havia sido declarado justo, logo, sua posição não estava em jogo, mas a qualidade da sua fé. O mesmo acontece conosco hoje. Se nascemos de novo em Cristo e cremos na obra consumada, nossa identidade de filhos, amados, perdoados, favorecidos, capacitados e justificados em Cristo Jesus, não pode ser afetada. Amém? Amém ou não? Amém. Vamos declarar isso? Diga, eu sou filho, amado, perdoado, favorecido, capacitado
Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor por isso? E uma vez que nós temos essa identidade, nada pode mudar isso. Agora, ainda que sejamos aprovados, a nossa fé precisa ser provada. Se você nasceu de novo e você não passa por um teste de fé, você não nasceu de novo. Porque a sua fé precisa ser provada. Por quê? Porque é o teste que vai gerar... Não, irmão, até a fé já está sendo testada. Gera... Pensa. Ai, meu Deus, pensa. Quanto mais a minha fé for provada, maior será a minha recompensa. Se eu não passo pelo teste, logo não tem recompensa. Amém? Pois, o trem está escrito ali, vocês não viram, meu Deus. Ai, Senhor, me ajuda. Ainda que sejamos aprovados, a nossa fé precisa ser provada, pois a qualidade da nossa fé determina a qualidade da herança que iremos acessar. Irmão, essa frase aqui, tira foto. Você precisa entender isso aqui. Tira, põe zoom aí, você que está em casa, tira print. Você precisa fazer um quadro disso aqui. Sério mesmo. Dá zoom aí, ficar tudo tremido, depois você corrige. Pronto. Deixa eu tirar ali para não sair. Isso aqui é muito importante você entender, irmão. Tem gente que vai falar para você, ó, você está passando por isso que você está em pecado. Quem já ouviu isso? Eu ouvi recentemente. Está em pecado, alguma coisa está errada, tem um de Satanás na sua vida. Não, irmão. A minha fé está sendo testada. As pessoas vão colocar a sua identidade em xeque. Ó, você está assim porque você não ora. Você está lá... Ou como antigamente, né? Você está assim porque você fica mexendo no celular demais. Mas o que tem a ver meu braço? Pois é. Aí meu braço está doendo, é o celular. Tudo o que nós passamos, a partir do momento que nós nascemos de novo, já não é mais sobre a nossa posição em Deus, mas é sobre a nossa fé. E a qualidade da nossa fé vai determinar o tipo de herança que nós vamos acessar. Por isso que tem crente que vai viver muitas coisas em Deus e será honrado por Deus, e outros têm a mesma identidade, mas não vão ter o mesmo acesso. O reino é para todos, mas nem todos vão estar no reino, porque para entrar no reino você tem que passar por esse aqui, ó, teste de fé. Amém? Você já é abençoado, mas se você tiver uma crença errada sobre isso, as bênçãos, ainda que sejam suas, não se manifestarão. Por isso os testes são necessários. O teste na sua vida é para provar se a sua fé está firmada na verdade ou uma fé baseada numa crença errada. Por exemplo, eu acabei de dizer, as pessoas vão dizer para você, não deu certo porque você está em pecado. Aí se você for trouxa igual eu e acreditar nisso, você se lascou. Você foi reprovado. Por quê? Porque a minha posição não é mudada por nada que acontece mais. Eu já sou perdoado. Amém? Então, esse teste é para isso, para eu saber se a minha crença, a minha fé está baseada na verdade ou uma crença errada. Então, por exemplo, eu dou o dízimo, senão o devorador vai pegar meu salário. Fé errada. Eu dou o dízimo porque eu tenho uma aliança. É diferente. Então se eu não der o dízimo, o devorador não pega? Não. Você é judeu? Está
Está falando para judeu, ué. Ah, pastor, mas eu já fiz o teste. Quando eu fiquei sem dizimar, minha vida ficou uma desgraça. É porque você crê. Assim como crês, serás. Agora, se você entende que aquilo ali é um princípio, um fundamento de aliança, irmão, aí você nem pensa no devorador. Aí ele nem pensa no você também. Olha que benção. Tem gente, irmão, que o diabo está lá longe. Aí por causa da crença errada, ele fica, vem Satanás. Vem Satanás, vem. É igual filme. Ai, assisti um filme, agora minha casa está endemoniada. Às vezes, depende do filme que você assiste, né? Não, pastor, era só um filminho lá de um boneco que virava a cabeça e matava os outros. Irmão, não precisa nem ser espiritual para você saber. Agora, assisti o filme da Disney, lá do Rei Leão. Aí na hora que ele batia as patas assim, aparecia palavras satânicas. Agora minha vida está endemoniada. Irmão, sua fé é fraca demais. Você está entendendo? Então, para que servem os testes de fé? Para provar se a sua fé está em Cristo ou está em crenças religiosas. Ah, não vou no culto porque minha calça não secou. Ah. Irmão, já ouvi isso, já. Não vai dar de ir não, pastor. Por quê? Porque minha calça não secou. Falei, e daí, irmão, você está de quê? Estou de bermuda. Falei, então, ué. Não, mas vou para o culto de bermuda? Ué, não pode vir pelado, ué. Tiago 1, preste atenção nesse texto aqui de Tiago, que ele é muito importante. Meus amados irmãos, considerai motivo de novo, tá vendo? Aqui dentro, não é dentro, é fora. O fato de passar por, lá era muitas, aqui já é diversas, aqui o pau já está quebrando para todo lado. Porquanto, você sabe? Você está sabendo agora, né? Mas ele já sabia. Porquanto sabeis que a prova da vossa, não é a prova vossa, é a prova da vossa fé, produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação. O que significa? Eu não estou crendo por dentro, eu também não estou perseverando parado. Eu estou perseverando fazendo o que precisa ser feito. Então tem gente que fala assim, eu desisti de orar porque nada aconteceu. Você não foi perseverante. Ore até que aconteça. Isso é perseverar. Ah, mas já tem 10 anos, você não sabe o tempo que Deus quer provar a sua fé. Talvez você não tenha nada de fé, Deus está jogando fé no seu, ué. Culpa não é dele. Amém? Então, perseverança gera ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e sem que vos falte virtude alguma. Essa palavra aperfeiçoados aqui, ela aparece no Novo Testamento, e muita gente confunde ela. Porque às vezes essa palavra vai falar sobre perfeição, sobre sermos perfeitos, mas aqui nós temos o sentido original do texto, aperfeiçoados e completos. O que significa? Não tem nada a ver com a sua identidade, tem a ver com a sua postura. Você sabe quando alguém, ele nasceu de novo, mas a fé dele não vale nada. Você sabe que aquela pessoa, se você falar para ele que se ele sentar na cadeira que você sentou, ele vai ser abençoado, ele senta. Fala, irmão, está quentinho da unção. Só sentar, ele crê. Crê ou não crê? Irmão, tem muita coisa nessa internet que você vê, você fala, não é possível que você é um ser humano, não. Assim, o ápice, né? Lembra daquela reportagem que passou no Fantástico, do pastor que saía adulterando com as irmãs, porque ele leu na Bíblia? Você viu essa reportagem? Depois você procura lá na internet, põe lá, pastor que saiu no Fantástico também. É só vergonha que sai na televisão, né? Não sai ninguém falando da graça, da fé, só esse povo louco. Aí, ele leu lá no texto, que estava dizendo que Deus estava mandando ele adulterar. Sai e adultera. Aí o repórter falou, eu posso ler? Ele falou, claro, aqui sai e adultera. Parecendo Chaves, né, agora que eu lembrei. Aí ele falou lá, sai a adulterar. Era a mulher adúltera, que era para sair. Aí ele falou, não, aqui sai e adultera. Deus mandou adulterar com todo mundo. E sabe o que é o pior? A igreja estava cheia de gente. E as irmãs crendo. As irmãs também safadas, né? E os maridos também, um bando de vagabundo também, né? Porque estava todo mundo na mesma história.
E os irmãos estavam com fé no Satanás, só pode. 12, olha isso aqui. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Felizes não é o que são provados, são aqueles que perseveram na provação, porque o final da provação é uma recompensa. E ele fala aqui da coroa, porque ele está falando do reino também. Além de você ser recompensado aqui, você vai ser recompensado no reino. Aqueles que perseveram na provação, provação da fé. Não é você, é a sua fé que está sendo provada. Amém? Então, voltando para a história de Abraão, agora eu passo por isso aqui. Voltando para a história de Abraão, o que está sendo provado? A fé. Então, o texto diz de fato, Deus vai colocar Abraão à prova, mas o que está sendo colocado à prova é a fé. Então, entenda isso. Deus quer provar a sua fé, e ela precisa ser provada. É isso que eu preciso que você entenda, irmãos. Sua fé precisa ser provada. Agora, é claro que existe diferença entre provação e luta. Tem gente que está sendo atacado pelo diabo e está achando que é Deus provando a fé. São coisas diferentes. Quarta-feira eu vou falar sobre isso no GC. Lembre-se disso. Quando você estiver passando por alguma provação, não é você, mas não é sobre você, mas sobre o que você está sendo preparado. Irmão, se eu tivesse isso aqui há algum tempo atrás. Não é sobre mim, é sobre o que Deus está me preparando para acessar. Israel teve que passar pelo deserto, mas Deus não queria que eles ficassem no deserto. Era só uma preparação para aquilo que eles iam herdar. Como a fé deles estava baseada em crenças erradas, morreram. Deus tem uma herança para nós, mas só acessa essa herança aqueles que passam pelo teste da fé. Amém? Vamos lá. Tira uma foto da próxima tela. Pega aí seu celular. De novo. Na hora que você estiver pronto, você fala para mim passar. Sua fé será testada na área em que Deus quer. Tira uma foto, porque isso aqui é um quadro para você colocar lá na sua sala. Porque isso aqui é muito sério. A sua fé será testada. Existe uma crença que é colocada na cabeça das pessoas e que acaba trazendo injustiça no mundo espiritual. Às vezes, você erra numa área. Vamos supor, você caiu num pecado, e aí vem o profeta de Deus e diz para você: olha, assim diz o Senhor, Deus vai te colocar na cama. Deus vai pôr uma doença na sua vida, que você pecou em tal área. Quem já viu essas coisas? Tem gente que fala assim: eu vou para a igreja, porque senão Deus vai quebrar minhas pernas, uma hora eu vou sofrer um acidente. Irmão, o mundo espiritual, não estou falando só de Deus não, o mundo espiritual não pode agir em áreas que não tem nada a ver com aquilo que você está causando. Por exemplo, se você adulterou, o castigo que Satanás vai trazer para a sua vida, em qual área? Casamento. Não é em outra área. Tem gente que fala assim: não, é porque lá no passado eu adulterei, aí agora eu estou com câncer. O que tem a ver? Depende de onde for o câncer também, né?
Mas caso contrário, não tem nada a ver. Deus não pode te provar em uma área que Ele não quer te promover. E o diabo não pode te atacar numa área que você não deu legalidade. Não, é que eu não dou o dízimo, por isso que meu casamento acabou. O que tem a ver? Está vendo? Você não oferta, agora seus filhos estão nas drogas. O que tem a ver? Se o meu pecado é financeiro, as consequências serão na área financeira e não em outra. Amém? Agora, Abraão, Deus prometeu que ele seria o quê? Pai de muitas nações. Em que área Deus tem que testar ele? Na paternidade. Se Deus prometeu que vai fazer dele um grande pai, é nessa área que a fé dele vai ser testada. Agora, usa seu cérebro que Deus te deu, aí pensa, que área que você está sendo provada? Ah, rapaz, é por isso que eu não tenho dinheiro. Deus quer me dar muito dinheiro. Aleluia. Aí entram os textos. Agora eu fiquei feliz. Irmão, a área em que a sua fé é fraca é a área que Deus quer te promover. Agora a gente usa o contrário. Não, é porque é o diabo, é Deus. Deus não quer me abençoar. Será que é a vontade de Deus de eu prosperar? Mas você está no teste. Às vezes está no reteste, no triteste, né? Vai sendo reprovado, é uma bagunça. É preciso entender isso, porque muitos estão sendo atacados pelo diabo, achando que estão sendo testados em sua fé. Se Deus quer te promover financeiramente, Ele não vai tocar na sua família, quem está tocando é o diabo. Faz alguma coisa, senão o diabo vai atacar e você vai achar que é Deus. Amém? Então, se você está passando por um teste de fé, pastor, como que eu sei se é teste de fé? A qualidade da sua fé. Se você não tem fé para ver a circunstância que você está vivendo ser transformada, é um teste. Se você não sabe o que fazer, é um teste. Não, pastor, é o diabo. Não. Deus quer te promover. Amém? Mas eu sei o que você está pensando. Eu não leio mente, não. Ô pastor, e Jó? E Jó? Como que explica a história de Jó? Ô irmão, já vi tanta pregação de Jó. Não, Deus provou Jó, Deus tirou tudo. Será que é isso mesmo? Quarta-feira eu vou falar sobre Jó para você. Mas uma coisa eu adianto para você. Jó aceitou um ataque maligno como provação de Deus, porque tinha uma crença errada. Esse é o problema. Às vezes você não está rompendo porque você está crendo na coisa errada. O diabo está se aproveitando disso e você está achando que é Deus. Falo por experiência, irmão. O diabo está pisando em cima de você, sua crença é errada e você acha que é Deus. Por isso que é importante você ouvir a palavra e ouvir a palavra de forma correta. Senão você vai alimentando o diabo numa área que ele não deveria ter acesso. Foi o que aconteceu com Jó, tadinho. Perdeu tudo que tinha, achando que era Deus, mas não era Deus. Na verdade, o resumo da história é: Jó tinha a crença errada, o diabo se aproveitou, mas quando ele creu certo, Deus o honrou. Essa é a história de Jó. Amém? Quarta-feira a gente fala sobre isso. Vamos lá, vamos terminar aqui. Gênesis 22, 3, voltamos para o texto de Abraão. Abraão levantou-se bem cedo, ó, à disposição de quem vai matar o filho. Você para vir no culto. Abraão levantou bem cedo é bem cedo mesmo, às 4 horas da manhã. Selou seu jumento e tomou consigo 2 dos seus servos e seu amado filho Isaque. Nada disso está na Bíblia à toa, porque essa história na verdade aponta para Jesus. Porque onde Isaque vai ser quase morto é onde Jesus vai ser morto literalmente. É o mesmo lugar. Ainda que ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus mandou ele ir longe, hein? 3 dias andando para matar o menino, joga no quintal mesmo, moço. 3 dias caminhando. 3 dias depois ele vê de longe ainda. Abraão ordenou aos servos: permanecei aqui com o jumento.
eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Isso é muito forte. Olha o que Abraão falou. Nós dois, o negócio é entre nós dois. Nós vamos adorar? Por que adorar? Sendo que ele está indo sacrificar o menino. Mas ele sabe que Deus está testando a fé dele. É como se ele dissesse: Deus vai se alegrar comigo, que eu vou matar esse menino. Ele quer me testar, então ele vai. Mas ele diz: voltaremos. Onde está a sua fé? Nas possibilidades ou em Deus? Abraão disse: eu não sei o que vai acontecer lá. Eu vou matar. Mas nós vamos voltar. E o voltar aqui é interessante, que o hebraico é bom por causa disso. Porque o voltar aqui não é voltar carregando, é cada um andando. Ou seja, o menino vai voltar vivo. Como? Se ele vai matar. Ó a importância de nós termos crença no lugar certo. Abraão estava disposto a matar o menino. Sim ou não? Sim. Mas ao mesmo tempo ele sabia: eu sei em quem eu creio. Eu não sei o que eu vou fazer lá não. Mas esse menino vai voltar. Pastor, mas Deus deu, Deus tomou. Né? Espírito de Jó. Não, irmão. Aquilo que Deus dá, Deus não toma. Abraão sabe disso. Ele falou: não sei o que Deus vai fazer. Eu vou matar. Viu, menino? O mais engraçado não é o Abraão matando, é o menino indo. No meio do caminho ele está vendo: rapaz, está estranho, o jumento ficou para trás, fogo está aqui, madeira está aqui. Ô pai, deixa eu perguntar, cadê o cordeiro? Pergunta maravilhosa. Porque Deus não é Deus de coincidências. Abraão não respondeu. Abraão disse: Deus. Aí, 4.000 anos depois, João Batista responde: eis aí o Cordeiro de Deus. É o mesmo lugar, é o mesmo monte. Abraão está subindo, o menino está olhando e fala: esse velho vai me matar. Se fosse nós, antes eu do que ele. Antes ele do que eu. Eu vou matar esse velho lá em cima. Estamos falando de um velho de 115 anos e um menino de 15, irmão. Dá uma rasteira no velho e sai correndo. Abraão não entendia o porquê Deus estava fazendo aquilo. Mas ele tinha fé suficiente para depender de Deus. E a qualidade da sua fé era que, ainda que ele matasse o menino, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Qual o nosso problema? Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Eu não entendo por que eu estou passando por isso. Irmão, Abraão também não entendia. E maravilhoso, ele também não perguntou. Porque se eu perguntava: mas não, peraí, não entendi direito. Satanás falou aqui. Fala de novo. Matar o menino? Você está doido? Eu vou sair dessa religião. Não, irmão, ele não entendia. Mas ele tinha fé o suficiente. Eu vou matar, mas Deus vai devolver ele para mim. Isso que é fé, irmão. Fé não é você ficar bicudo com Deus, porque Deus não deu o que você queria. Fé é você ir com Deus até o final. Eu estou passando fome. Pois é, se eu morrer, eu vou chegar aí magrinho, o senhor vai ver. Não vou servir Deus mais não, estou passando fome. Você não sabe o que Ele está fazendo com você. Vai, irmão, vai. A Bíblia diz, agora, é claro que a Bíblia não conta, mas imagina, irmão, você acha que Abraão estava rindo? Ele não está sabendo o que está acontecendo, ele não sabe que Deus não vai pedir para matar o menino. Mas ele está indo disposto para matar o menino. Engraçado, né? A Bíblia diz que ele vai e amarra o menino, e o menino não faz nada. Que menino sonso é esse? Não, é um menino que foi discipulado. Nós temos uma promessa, filho. Você não nasceu à toa. Você é o filho da promessa.
Imagina Abraão no meio do caminho: meu filho, é o seguinte, chegamos, eu vou montar o altar, e você vai deitar em cima dele. O menino engole seco. Mas por quê, pai? Que Deus mandou. Aí o menino já entendeu. Não sei o que está acontecendo, mas eu sou o filho da promessa. Deus vai fazer alguma coisa. Aí a Bíblia diz que o menino deita. Meu Deus, isso é fé, irmão. O menino deita, Abraão pega o machado, imagina, chorando. Se fosse eu já estava chorando. Levanta o machado, aí ele olha para cima assim: eu vou matar. Chorando, irmão. A Bíblia não proíbe você de chorar. Ela proíbe você de murmurar. Chora, grita, mas não reclama. Passa pelo teste. Porque a Bíblia diz que se você passar pelo teste chorando, você volta sorrindo. Amém? Hebreus 11 fala sobre esse momento. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como? Olha o que o texto diz, irmão. Abraão ofereceu, Abraão matou o menino. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito. Ou seja, quando o texto diz aqui que ele ofereceu, Deus recebeu. É como se Deus estivesse dizendo a Abraão: você passou no teste, você está pronto para ser pai de muitas nações. Porque você passou. Ainda que Deus lhe tivesse prometido: por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida. Irmão, isso aqui é muito sério. É como se Deus estivesse dizendo assim: Abraão, mudei de ideia. Mudei de ideia. Quantas vezes a gente não pensa isso? Eu acho que Deus mudou de ideia. Deus prometeu, mas eu acho que Ele mudou. Isso é crença errada, irmão. Por isso que eu ensinei para você sobre a aliança que Deus fez com Abraão. Uma aliança que não pode ser quebrada. É a mesma aliança que Deus fez com você. Se Deus prometeu, ainda que Ele queira mudar de ideia, Ele não pode. Então o texto está dizendo para nós que parecia que Deus estava mudando de ideia. E Abraão foi junto. Vamos ver onde Deus vai chegar. Eu vou matar o menino. Porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. E simbolicamente recebeu Isaque de volta dos mortos. O que o texto está dizendo? Abraão cria tanto no Evangelho que ele estava a ponto de ir até o final para ver o que Deus ia fazer. Isso é muito forte, irmão. Pastor, Deus vai pedir para eu matar meu filho? Não. Mas Deus vai te colocar à prova para você ir até o final com ele. Ninguém precisa morrer. Pastor, mas e se Deus me matar? Não vai. Porque Ele tem recompensa para aqueles que são provados na fé. Amém? Em momentos de provação, não é hora de buscar entender. É tempo de depender e crer corretamente. Pastor, não sei o que está acontecendo na minha vida. Eu também não sei nem da minha, vou saber da sua. Precisamos depender de Deus. Senhor, o Senhor está mandando eu ir, eu vou. Eu vou. Mas eu tenho que ter a fé correta. Porque se eu achar que é Deus e na verdade é ataque do diabo, eu vou me lascar achando que é Deus. Por que Abraão foi até o final? Porque ele sabia que aquela voz era a mesma voz daquele que havia feito a promessa. Amém? Lembre-se disso quando a provação vier. Dependa de Deus, ao ponto de fazer tudo o que precisa ser feito. Irmão, quantas vezes eu estava no culto, em algum lugar, Deus falava: dá tudo, pega, limpa tudo que você tem na carteira. Eu falei: Senhor, o Senhor está ficando doido. Meu Deus. Não é nem um filho, né? É dinheiro. Oh, meu Deus. Vou passar fome agora pro resto da vida. Com coisa que não vai vir dinheiro mais, né? Vou passar fome pro resto da vida agora. E sabe o que é massa? Deus não explica. De pegar, ele fala direito. Eu só falo assim: dá tudo. Eu sei, parece que passou um vulto. Como é que é? Aí você fica, e ninguém fala nada. Aí vem de novo: dá tudo. Meu Deus.
Aí parece que aquilo vai consumindo a gente por dentro. Aí você, toma essa bosta! Irmão, vai até o final. Mas e depois? Depois não é da sua conta. É com Deus. Amém? Faça o que precisa ser feito, mas cheque se as suas crenças estão na base correta. Qual o problema? Ninguém pensa nisso, mas vai que alguém pensa. Deus pede para você fazer uma coisa e você fala, eu vou dar porque Deus vai me dar mais. Crença errada. Porque quando Deus está pedindo algo para você, Ele não quer que você foque na recompensa, Ele quer que você foque no teste. É hora de amadurecer na fé. Está entendendo? Então Deus pede para você fazer algo, Ele vai te recompensar. Você já aprendeu isso, mas não é nisso que Ele quer que você pense. É o que eu preciso aprender que eu ainda não sei. Então quando Deus me pediu o meu carro, Deus queria me ensinar a depender dEle. Irmão, falar para você, não era Isaac não, mas... Falar para você dói, irmão. Dói. Aí você fica com raiva de todo mundo. Foi Deus, será que foi Deus? Será que eu estou emocionado? Mas sabe qual a diferença? Você começa a crescer em áreas que pessoas jamais vão chegar. É o que eu digo. Só sabe o que é dar quem já deu. É um monte de gente que fala de oferta aí. Não, irmão, você tem que dar o seu melhor para Deus. Ele nunca fez isso. Ele não sabe o que é isso. Você está entendendo? E essa pessoa jamais vai acessar em Deus o que as outras acessam. Amém? Abraão fez algo tão perfeito que ainda depois de Cristo, ele ainda continua sendo o padrão para a igreja. Todos os outros Jesus descartou. Moisés, Elias, esses aí pode esquecer. Mas no Novo Testamento, várias vezes Abraão aparece como modelo. Porque ele foi até o fim. Elias não foi até o fim. Moisés não foi até o fim. Tudo covarde, tudo queria ir embora. Abraão falou, o senhor quer que eu mato? Eu mato. Mas se eu for preso, o senhor é que vai aparecer lá. Fica de pé, vamos orar. Diga comigo, crer corretamente. Esse é o ponto, irmão. Esse é o ponto. Dependa de Deus, mas cheque suas crenças. Cheque suas crenças. Amém? Quarta-feira no GC nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Vamos cear, participar da mesa do Senhor. Pode vir. Pega aqui os elementos da ceia. Amém? Nós não entendemos tudo. E nem precisamos entender. É igual isso aqui. Parece ser algo tão simples. Mas existe tanto poder no mundo espiritual só nesse momento. Só que nós precisamos ter uma crença correta sobre isso. Mas o seu pastor só fica falando que vai falar e não fala da ceia, né? Oh, meu Pai do céu, tanta coisa para falar. Mas vai dar tempo, antes de Jesus voltar eu explico para você. Mas isso aqui representa uma aliança. Que não tem a ver com a gente, né? Tem a ver com nós e Ele. Quando nós pegamos esses elementos, é um memorial. Deus não pode voltar atrás. É isso que nós temos que lembrar.
Deus não pode voltar atrás no que Ele falou. Você pode voltar atrás. E mesmo assim Ele vai atrás de você. Porque é uma aliança eterna. Amém? Feche os seus olhos. Faça a sua oração ao Senhor agora. Tenha o seu momento com o Senhor. Peça ao Senhor para que te dê uma fé correta, um entendimento correto. Nós louvamos o Teu nome, Pai, nessa manhã. Obrigado porque a Tua graça nos alcança. O Teu poder está sobre nós, Pai. Nessa manhã nós recebemos dessa palavra, Senhor. E nós queremos acessar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós queremos acessar toda a herança que há em Ti, toda a herança que há em Cristo. E podemos fazer isso por causa desse sangue derramado. Não é sobre nós. Levanta o seu cálice. Diga comigo, este cálice representa o sangue de Jesus. O sangue que me purifica de todo o pecado. O sangue da nova aliança que jamais poderá ser quebrada. Levante o pão. Diga comigo, este pão representa o corpo de Jesus, que traz cura, transformação, libertação e prosperidade sobre a minha vida. Eu como deste pão e eu declaro a vida de Jesus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua graça sobre nós. Nos ajude, Senhor, a viver e acessar tudo que o Senhor tem para nós. Dai-nos alegria diante das adversidades. Que nós possamos nos posicionar em fé, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem e que há uma recompensa preparada para nós. Se a nossa fé está sendo provada, testada, é porque há uma promoção que o Senhor quer trazer para a nossa vida. Nós entendemos isso hoje, Pai, e queremos viver isso. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos. Declara a bênção do Senhor sobre a sua vida. Declaro que essa semana seja uma semana abençoada, que tudo aquilo que o diabo estava agindo na sua vida, que tudo aquilo que você achava que era Deus que estava fazendo, mas era o diabo atacando você, eu declaro que seja paralisado agora em nome de Jesus. Eu declaro portas abertas sobre a sua semana, eu declaro provisão do Senhor sobre essa semana. Você verá o favor do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Oh, meu Deus, alegria, alegria. Deus abençoe vocês. Até quarta-feira, em nome de Jesus, para quem vai estar aqui no GC. Você de casa, Deus abençoe você. Até domingo que vem, para mais uma transmissão em nome de Jesus.